Então, no tabuleiro inferior, os cabos estão bem protegidos, com argamassa de cimento, estão em estado adequado de conservação. No superior, idem. E as medições de tensões instaladas apresentaram valores no inferior na faixa dos 550 megapascal, um desvio padrão de 22, foram feitas 18 medições. No tabuleiro superior, a faixa de medidas de tensão instalada na faixa dos 1000 megapascal, uma variância muito pequena, com 18 resultados, indicando uma certa uniformidade nessas forças de proteção. Parece que não há perda de proteção, está em bom estado isso, foi muito bem executado lá atrás. Ok? Isso tudo foi fechado e nós então achamos que isso aí não é problema para o viaduto por enquanto. Muito bem. A Secretaria contratou também em 12 uma prova de carga que a Concremate fez. Nós não estávamos envolvidos nesse serviço. É um trabalho útil, mais uma informação sobre o viaduto. Eu não me lembro qual é o vão que foi feito. Em um dos vãos foi feita uma prova de carga padrão, com trem tipo padrão. Eu tenho relatórios, nos forneceram a CGP o relatório. Foram feitas medidas de deslocamentos, flechas com transdutores de deslocamentos, strain gauge medindo tensões, deformações no concreto. Prova de carga foi estática e está relatado também que foi feito com caminhões passando a 60 km por hora. A conclusão da Concremate indica que as medições, o que é importante nessas provas de carga, se comportou em regime elástico, não ficou nenhuma deformação residual, retornou depois da aplicação das cargas do trem tipo, e ainda chegaram à conclusão que a rigidez do tabuleiro é praticamente o dobro do que foi calculado teoricamente. Então, essa parte, essa prova de carga, ela indica o bom comportamento, a flexão do tabuleiro. Ele está funcionando bem, ele está rígido, ele está em boas condições. Muito bem. Então, resumindo o que nós dissemos no início, obra de recuperação do pilares executadas, juntas executadas, investigação de cabos executados. Os projetos aqui, a parte dos projetos não é com a gente, nós recomendamos que isso fosse feito, cabe a quem foi contratado fazer. Início de projeto alternativo, já há notícias no jornal de que o município está fazendo projetos de uma via alternativa e paralela ao Juá. Então, a partir de agora, nós vamos dar os resultados que são os mais relevantes sobre os dentes Gerber. Então, esses dentes Gerber, os dentes de apoio dos tabuleiros, isso aqui é um desenho na época lá de 2010, esses dentes eles estão por trás da transversina. Eu tenho figuras que vão mostrar melhor isso para quem ainda não viu essa geometria. E lá em 2010 nós fizemos no pilar 19, contratamos uma pequena empreiteira, fizemos um andaime, subimos aqui, com o martelete nós abrimos, não sabíamos onde estavam os cabos de proteção nas transversinas, porque não havia o projeto disso. Felizmente, a área de acesso para enxergar os dentes não tinha proteção, apenas armadura passiva de baixa densidade. Rompido esse concreto, nós fizemos uma janela bem acabada. Vejam que a espessura da transversina, nesse caso, era praticamente 30 centímetros. Tudo bem, entramos nas câmeras onde estavam à nossa direita e à nossa esquerda as faces dos dentes Gerber. Ok? Então está aqui o resultado de 2010, nós fizemos isso, desenvolvimento dessa metodologia, e recomendamos a aplicação dessa metodologia para as obras de 2012 em todo o viaduto. Abrir janelas em todos, olhar todos os dentes Gerber do viaduto. Muito bem. A explicação em seção transversal está aqui. A viga chega nessa posição. Aqui está a projeção do dente Gerber, não é? Aqui os aparelhos de apoio de neoprene fretado. Essas são as dimensões que a gente encontra no projeto original, nas cópias em estado ainda já muito degradado. Mas o que nós fizemos foi abrir uma janela aqui para poder acessar essa câmera que estava fechada. Observando bem isso, os veículos estão passando aqui em cima, essas juntas falham sempre. Então aqui há penetração de água pluvial permanente durante mais de 40 anos. Essa região encapsulada coletou essa água com detritos, com resíduos, e formou-se ali dentro uma grande lama, como diz o Miranda, um eletrólito maravilhoso para promover a corrosão em todas essas estruturas que estavam ali dentro. Isso ficou aqui encapsulado. Gostaria de citar que no ano de 2010, iniciando esse trabalho, eu fui numa palestra do Nelson, lá no CAERD, que avisava a todos: é necessário ver os dentes Gerber.
E nós estávamos contratados para fazer esse acesso, resolver essa metodologia de acesso e investigação dos dentes. Muito bem. Aqui eu queria mostrar umas perspectivas que eu acho que ajuda a entender esse negócio aqui. Isso daqui é o tabuleiro do viaduto como um todo. Quem fez esse desenho não fui eu, é aluno que sabe trabalhar com essas coisas. Está sentado aqui o Carlos Ceruti. Então o tabuleiro é esse. Isso aqui é a viga original, bem esbelta. Tudo isso é reforço, né? Então, pegando uma viga dessas daqui, né, nós temos lá o dente, né? Temos lá o dente, o aparelho de apoio ali. Essa região é encapsulada sem possibilidade de acesso. O que nós fizemos foi abrir essas janelas, né? Então nós, quer dizer, na verdade a concessionária, quer dizer, o consórcio abriu essas janelas de acesso. Puseram andames, você chega lá dentro, você bota a cabeça para dentro dessa janela, olha para a direita, vê a face de um dente Gerber, olha para o outro lado, vê o outro dente e vê a laje em cima. Muito bem. Esse tipo de visualização, vamos ver aqui no outro, aqui a gente colocou por trás, aqui está a parte da parede do pilar está translúcida, e nós vemos aqui exatamente a geometria do dente Gerber. O dente Gerber tem essa forma trapezoidal, acompanhando a forma da seção transversal da viga. Essa janela eu entro pelo lado de cá, olho, ela tem 50 por 50, olho para um lado, vejo essa face, olho para o outro, olho e vejo o outro. Já para nós, como são 4 vigas, tem 4 dentes Gerber, tem, portanto, 8 faces laterais. Eu entro aqui, olho essas duas, olho essas duas, olho essas duas. Essas aqui são inacessíveis porque o pilar sobe e fecha elas. Não tem como ver as faces externas lá do mar e lá do encosta. Não há acesso a esses dentes. Então, esses são incógnita, pode ter corrosão, pode não ter. Ok? Eu acho que tem uma perspectiva 6 que parece que é interessante também. Exatamente. Para quem não... Isso aqui a gente mostrou mais para o pessoal da imprensa, né? Para entender que o viaduto tem os tabuleiros e tem os pilares, e tem os aparelhos de apoio, todos vocês já sabem o que é isso. Então, vamos seguir em frente. Muito bem, então, cada visualização dessa, em cada pórtico desse, gerou um relatório escrito, fotográfico, pelo consórcio. Nós orientamos no início do trabalho que a visualização era lateral direito, lateral esquerdo e laje em cima. Então tem uma coleção muito rica, um acervo para a CGP, sobre todos os dentes Gerber, do que nós conseguimos ver. O que nós conseguimos ver dos dentes? As faces laterais. Nessas faces nós encontramos, bom, aqui é uma lista de todos os pórticos. Nós temos aqui, portanto, tabuleiro inferior e superior, lá do São Conrado Barra. Esses primeiros 3 pórticos não foram investigados, porque são aqueles vãos menores de 24.3. O que aconteceu? Eles foram perfurar a transversina, o cabo de proteção estava passando no meio. Não precisa fazer, nós vamos fazer mais de 90%, esses não vamos mexer porque vai cortar o cabo de proteção da transversina. Então ficaram sem ser visualizados. Do pórtico 4 ao 33, todos praticamente foram olhados, quer dizer, lá, por exemplo, tabuleiro inferior, pórtico 4, lá do São Conrado, aqui tem 3 janelas, inspeção de 6 dentes, 6 faces, não todas, mas pelo menos 6, então tem muito resultado registrado, fotográfico, visual disso tudo aí. Então, no total, são cerca de 30 pórticos examinados, nós temos aí 480 dentes Gerber que foram vistoriados, mesmo que não tenham sido vistoriados integralmente, mas foram vistoriados. Faltou aqueles dos vãos menores. Muito bem. Então, em função disso, isso aqui é registro meu. Vocês vão ter que olhar o seguinte, isso aí eu estou com a câmera fotográfica assim, então vocês têm que girar essa imagem 90 graus para cima, e aqui é a visualização de um dente através de imagem. Isso aqui é a face do dente. Isso aqui é a parede do pilar, isso aqui é o berço do pilar onde está apoiada a viga. Aqui está a base da viga, praticamente em contato com o berço, muita umidade, muito resíduo aqui atrás. E aqui vocês vão ver, estou usando uma lanterna para poder visualizar. A câmera não podia ficar com o flash aceso o tempo todo. Então vocês veem aqui, deixa eu subir, aqui está, por exemplo, opa, errei, voltamos, vamos lá.
Aqui logo acima vocês vão ver já um tipo de patologia típica, que tem fotos mostrando, a quina do dente apresentando aqui a expulsão do concreto e a armadura do dente em processo de corrosão bem avançado, né? Então é aqui que eu tenho que clicar para esse negócio parar. Então vocês podem ver aqui. Não adianta. Bom, é aquilo dali. Tem mais fotos mostrando. Então tem um filme que mostra, tem vários filmes mostrando esse aspecto. Muito bem. O que é a armadura desses dentes? Isso aqui é uma cópia que a gente conseguiu de um desenho da armadura dos dentes Gerber dos menores vãos, dos vãos de 24. Isso aqui é a armadura, está aqui o dente Gerber, tem armaduras, as posições são numeradas como T, T1, T2, T3, T4, armaduras de suspensão, armaduras chamadas tirantes pela norma brasileira, para costurar o dente, e isso é uma peça em concreto armado. Também tem cabos de proteção originais passando aí no meio, não aparece nesse desenho. Muito bem. Isso são os desenhos, vocês podem ver aqui, não sei se dá para ler, isso é um desenho que está datado aqui 24 de alguma coisa de 1969, me parece. Isso são desenhos, cópias originais daquela época. Muito bem. O arranjo dessa armadura é o que está aqui. O arranjo da armadura que está lá, para os dentes de 35 metros, não pode ser muito diferente o arranjo. Não há espaço para botar muito diferente. Pode ter mais barra, pode ter barra de bitola maior, mas o arranjo deve ser o mesmo. Se vocês olharem aqui, aqui o nosso aluno conseguiu botar toda a armadura, a distribuição, a geometria da armadura do dente. Então tem que acomodar tudo isso, ancorando por dentro das vigas, da alma das vigas, e tem a armadura de suspensão que desce aqui pela transversina e outro pelas vigas, não é? Então isso é o que nós temos de armadura ali dentro. Tem muita armadura, diga. Assim? Isso. Então aqui na face do dente, na face, que é o que a gente está olhando, tem essas armaduras aqui e tem estribos vermelhos ali na face do dente. Então a corrosão, quando pega na face do dente, expõe estribos e expõe armaduras importantes, que são essas armaduras azuis que estão aqui. Ok? Então aqui nessa face, nessa região, a corrosão pega por aqui, às vezes pega até em cima e expõe esse tipo de armadura. Então há corrosão intensa nessa região. Como? O azul tem um número na planta, eu não tenho de cabeça. Tem um número na planta anterior. Na planta anterior tem isso daí mostrado. É o T1. O T1 é esse azul aqui, ó. Esses inclinados são o T4 e o T3, e o T2 é esse verde que vem por aqui. Muito bem. Isso aí é baseado no que está na norma brasileira, e os projetistas sabem fazer armação de dente Gerber e etc. Bom, agora eu vou mostrar uma série de fotos extraídas dos relatórios que foram feitos, são centenas de fotos, alguma coisa que é representativa da patologia que nós podemos ver. Aqui é a base do dente, isso aqui é a junta entre o final do dente e aparelho do pilar, o berço. Isso aqui é a transversina. Essa armadura aqui é uma daquelas principais sob corrosão. Degradação do concreto, expulsão do concreto clássico, corrosão avançada. Corrosão aqui já pegando a parte superior, degradação. Aqui por trás eu não sei o que tem, não tem acesso. Isso tem muito, resíduo de material. É importante você ver, a gente vê isso, quer dizer, antes de limpar e jatear estava pior. Muito resíduo, muita umidade aqui, então a corrosão aí avançando de maneira acelerada por causa do ambiente aqui. Aqui um caso típico, a quina do dente com uma fratura muito grande, isso aqui já está expulso. A gente chegou a enfiar ali uma chave para tirar, mas ainda está agarrado, mas vai cair daqui a pouco. Isso aqui é a expansão do aço aqui dentro. Então aquela armadura de canto importante já está com corrosão avançada e o concreto degradado. Observem, isso é muito importante, aqui na junta, nessa região de junta entre o final do dente e o pilar, tem muito material que não se conseguiu nem retirar, tem que fazer uma retirada mecânica, o acesso é muito difícil. Pra vocês terem uma ideia, a gente entra na janela, não consigo botar a mão no dente, ainda fica mais longe.
Então, isso daqui é material acumulado durante 40 anos, com umidade, material orgânico trazido, isso tudo é fonte para corrosão. Quer dizer, o que ocorre nessa face que está escondida aqui, provavelmente também é corrosão. Aqui nós temos numa vistoria noturna em abril, fomos lá, está o meu companheiro aqui de vistoria noturna, nós fomos lá e encontramos essa trinca aqui, retiramos esse pedaço de concreto e apareceu imediatamente uma barra principal da armadura do dente. Vocês veem que o cobrimento está muito pequeno aqui, mas já arrancou o concreto e há corrosão em progresso nesses dentes. Há aspectos desse tipo, um aspecto muito ruim do concreto, de alto a baixo a armadura aparecendo, muita umidade, tudo isso aqui é concreto que já desplacou. Esse claro aqui é concreto que já desplacou, a armadura aparecendo de alto a baixo nessa região e a coisa se repete. Muito grave essa corrosão aqui, muito material aqui que fica aqui nessa região, recebendo água pluvial e mantendo essa região úmida. Desplacamento aqui com uma grande área de concreto expulso e armadura sob corrosão intensa. Aqui, olha, uma cunha de concreto foi embora, é possível até que o aço que estivesse aqui já não esteja mais por corrosão. Mais corrosão. Então, o aspecto geral desses dentes, nessa situação, nessa posição, nessa visualização da face lateral, é essa. Quantos desses dentes estão com esse problema? Até uns 10% seria um número. 8%, 10%. Os dentes... Desculpe. Não, peraí. Dos 480 vistoriados, nós vimos uma parte de uma das faces. Você vai ver mais adiante que a coisa é mais grave do que isso, bem mais grave. Então, do que nós enxergamos, desses vistoriados, das faces que nós tivemos acesso, cerca de 8, 10% apresentam patologia de corrosão. Inclusive, o que nós abrimos no Pilar 19, testando em 2010... Nós abrimos e não tinha nenhum sinal. Nós mostramos aqui em 2010, estava em bom estado. Aquilo, pô, que bom, não tem corrosão nos dentes. Mas esse ano mostrou que tem muita corrosão nos dentes Gerber. Muito bem. Então aqui nós temos no pé, olha aqui, concreto já foi embora, barras espessas da armadura dos dentes aparecendo, muita patologia desse tipo que se repete. Muito bem. Isso aqui são duas fotos mostrando as lajes que ficam em cima, tem muitas degradadas, mas isso não é um problema. Repara-se essas lajes, ela pode afundar localmente, é um pequeno trecho de laje junto das juntas, isso merece reparo e consegue se reparar. Muito bem. Agora, vamos entender o que é o dente Gerber. O que nós vimos é uma parte menor dos dentes Gerber. O que nós temos acesso nesses dentes... Para localizar a nomenclatura, aqui está a viga do lado do mar V1, V2, V3, V4, do lado da encosta. Esses são os 4 dentes Gerber. Eu olho aqui por dentro, vejo essas faces. Para melhorar um pouco a nomenclatura,